Os estudantes que fizerem a prova do Enem agora em janeiro não vão poder usar a nota do exame. Cobra mais venenosa do mundo nada em praia com banhistas. E no estúdio vamos começar o ano aprendendo a dizer não. Sexta-feira, dia 1º de janeiro. O Falando Nisso Band está começando. E começando juntinho com você em mais um ano. Bom ano novo para todo mundo. Luquinha, para você também. Feliz ano novo, Sol. Feliz ano novo para vocês. Eu vou falar baixinho, que às vezes você bebeu tanto, né, que você tá ouvindo a gente meio torta aí, mas vai ouvindo. Tá com dor de cabeça, né, Luquinha? E a gente sempre começa o programa e começa também esse ano de 2021 alimentando a nossa alma e o nosso coração. Se pega nisso, porque tudo tem um tempo certo para acontecer. Não queira apressar e nem retardar as coisas. Tem um escritor que diz o seguinte: tenha pressa, não tenha pressa, mas também não perca tempo. Então siga o seu caminho, tá? Peça a Deus visão para continuar na realização daquilo que você tanto quer. Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, o que tem de prêmios aqui? No nosso Face tem 2 kits para você em casa. Tem um super kit que vem produtos da Tracta, Polipet, Cooper Ortovip e também o óculos da Ótica Sofia. Você vai curtir cada post, marcar 2 amigos e compartilhar para participar. A gente sabe que o ano de 2020 foi um ano difícil para todo mundo, né, Sol? Foi. Não foi? Foi. Foi puxado. Agora, o que você fez por você, apesar de toda a pandemia? Teve gente que se reinventou e fez muita coisa por si, né? O que você fez por você? Muitas coisas você deixou de realizar porque começou a agradar o outro e esqueceu da sua própria vida. A gente tem que aprender a dizer não em algumas situações. E é isso que nós vamos aprender hoje, Luquinha. Pois é, que tal você começar o ano de 2021, gente, dizendo não, mas não para ser negativo, mas para ser positivo para você. Exatamente, e ele vai nos ensinar. Seja muito bem-vindo, Pablo Marçal, que é criador do Método IP, palestrante, escritor, 2 best-sellers. Pablo, brigadaço por estar esse primeiro dia conosco aqui para nos orientar. Feliz ano novo, obrigado, gente, obrigado a Band. E é uma das coisas mais importantes que a pessoa precisa aprender na vida, é dizer não. Quando a pessoa diz não, ela simplesmente está falando sim para as coisas dela, e um bom não produz maturidade para quem ouve e para você que está aprendendo a falar logo no primeiro dia do ano. E nós vamos aprender durante o programa, só que vamos ver a enquete das nossas redes sociais, como é que tá, né, Luquinha? Pois é, @Falando Nisso Band, nosso perfil no Instagram, você entra lá nos stories e responde. Você sabe dizer não para as pessoas? Tá meio a meio, viu, Sol? Olha. 53% diz que sim. E você sofre por não conseguir dizer não? Mas a maioria também é um pouquinho mais, né? 53% diz que sim. Você pode participar, manda perguntinha pra gente, fique à vontade. Nesse balanço, Pablo, como é que a gente pode falar um não com medo do pré-julgamento do outro? Muitas vezes, como nós dissemos, as pessoas acabam fazendo pelo outro e menos por si. E aí, quando olham para trás, vê que perdeu a vida, né? A primeira coisa, eu vou te dar um comando aí, você que está assistindo, vá cuidar da sua vida. Você não tem feito bem feito. A prova são os resultados. Por mais que você não goste de ouvir isso, é uma frase carinhosa e com muito respeito, porque se cada um cuidasse da própria vida e transbordasse, começasse a prosperar e falasse não para muitas coisas, vários resultados você já teria colhido. O problema de você não dizer não é que algumas coisas que deveriam ter saído em um ano na sua vida vão levar talvez 10, 15, 20 anos. Então, um dos maiores códigos que eu tenho que aprender é falar não. Só que existe uma pessoa. A pessoa mais importante do mundo precisa de ouvir esse não. Você tem que dizer não para as recompensas imediatas. O que é esse negócio das recompensas imediatas? Se você treina seu cérebro a focar em semeadura e colheita, coisas que têm médio e longo prazo, você vai entender a importância do dizer não. Aí você vai soltar não para todo mundo que estiver tirando você do seu foco, do seu propósito, dos seus objetivos. Legal. Seu objetivo, o seu foco, né, Luquinha? E a gente recebeu tanta perguntinha de vídeo também, vamos assistir uma. Boa tarde, meu nome é Luciana, é um prazer estar aqui. Sobre o poder do não. Quando devemos nos posicionar e dizer não, sem medo, para a chefia, no trabalho, porque a maioria das vezes a gente tem muito receio de dizer não. E eu queria saber a importância
de dizer não em certas ocasiões. Obrigada, Pablo. Principalmente para quem te comanda no trabalho. Sim, é só você usar um não elegante. Como é que é uma palavra não de maneira elegante? É você transformar um não em uma pergunta. O que é isso? Ao invés de você chegar e falar um não, que vai cortar a energia abruptamente de uma relação ali naquele exato momento, você faz uma pergunta. Se a pessoa fala assim, ó, você vai ficar no próximo ano fazendo isso, ou na próxima virada em 2022. E ao invés de você falar não, que vai criar um clima abrupto, talvez até constrangedor, você faz perguntas. Uma pergunta também é uma forma poderosa de dizer não. Você pode perguntar para a pessoa de maneira elegante e sempre terminando com um sorriso. O sorriso é uma das coisas mais nobres que existe. Você faz a pergunta ao invés de falar que não vai ou que não aceita. Você já avaliou todas as pessoas que estão aqui, elas já responderam para você, elas podem contribuir com isso? E termina fazendo assim, ó. Sorri. Não, também. Você ganha um pouco de tempo e você faz perguntas, e toda vez que você faz perguntas, você transfere pressão. E é interessante que realmente o sorriso, por mais que seja algo planejado, ele faz com que o nosso coração mude e é que a gente, pelo menos dentro da gente, tenha um momento bom, tenha uma sensação boa, mesmo numa situação que seja desconfortável. Adorei essa dica e tem mais daqui a pouquinho também para você aí em casa. Pois é, agora no primeiro dia do ano nós vamos ficar bem informados aí com as notícias da redação e é para lá que a gente vai agora com o nosso repórter Jesse Nascimento. Feliz 2021, Jesse! Feliz 2021, Sol! Boa tarde para você, para os nossos telespectadores. Que seja um ano repleto de muitas alegrias, de muita saúde, Solange. Tenho certeza que vai ser, viu, Jesse? Bom, vamos começar falando dos estudantes que fizerem a prova do Enem neste mês de janeiro. Eles não vão poder usar a nota do exame para se inscrever no ProUni e nem no FIES. As informações, então, com você, Jesse. Quero que você me atualize. Isso mesmo, Solange. Os registros no ProUni e também no FIES acontecem ao longo deste mês. Entre os dias 12 e 15 de janeiro, os estudantes podem se inscrever no ProUni e entre os dias 26 e 29 de janeiro poderão se inscrever no FIES. No entanto, a nota do Enem não poderá ser usada nesses dois registros. Quem tem as informações direto de Salvador é o repórter Ramon Ferraz. Diana dedicou o ano aos estudos, mirando o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para conseguir uma vaga na Faculdade de Psicologia. Mas uma decisão do Ministério da Educação jogou um balde de água fria na estudante. A gente está fazendo uma programação para a gente estar diante do mercado de trabalho, para a gente estar superando outras coisas e isso vai afetar muito. A frustração é porque as notas do próximo Enem não poderão ser usadas imediatamente para vagas em faculdades particulares por meio do ProUni ou FIES, que oferecem bolsas ou financiamento dos estudos. O motivo é que, a pedido das próprias instituições de ensino, as inscrições para esses programas do governo foram antecipadas para antes das provas, que serão realizadas entre janeiro e fevereiro e terão o resultado divulgado em março. Os alunos que fizerem a prova pela primeira vez em janeiro só vão poder contar com os programas para vagas no segundo semestre. É o caso de Moisés. Não já basta nós, que somos alunos de escola pública, ficar um ano sem estudar, aí o MEC vem e nos surpreende, né? Com mais 6 meses de atraso. Lembrando aí que as provas do Enem estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro na versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro na versão digital. Jesse, deixa eu fazer uma pergunta para você, claro, depois eu vou fazer essa pergunta para o Pablo, para ele ensinar a gente a falar não nessas situações. Pablo, aguenta aí que ele está lá em São Paulo só aguardando aí as notícias da redação terminarem. Você já recebeu aquelas ligações oferecendo vários produtos? Tipo, é o seu Jesse que está falando já? Olha só, e como já recebi, e não é só oferecendo esses produtos, são ligações de bancos, de operadoras de telefone, enfim, muitas ligações. E nós brasileiros, no ranking, na liderança do ranking mundial destas ligações indesejadas, que são as ligações chamadas de spam. E exatamente para conferir mais detalhes a esse respeito, nós convidamos a repórter Olívia Freitas, direto de São Paulo, para dar mais detalhes para os nossos telespectadores. Não tem hora.
8 horas da manhã num fim de semana ou 7 horas da manhã durante a semana. E no fim das contas, não tem mais paciência. Eu vou bloqueando, mas chega um momento que você fica de saco cheio de tanto fazer bloqueio. Alô? São as ligações spam, telefonemas indesejados que tentam vender produtos ou serviços. São em média 50 por mês para cada brasileiro. O país lidera um ranking mundial de telefonemas spam. Esse assédio aumentou com a pandemia. As empresas passaram a utilizar mais as chamadas telefônicas na tentativa de alcançar as pessoas que passaram mais tempo em casa, apesar das leis que restringem aqui no Brasil esse tipo de abordagem e também dos serviços que tentam diminuir o incômodo. Se o consumidor receber uma ligação e não tiver autorizado aquela empresa a ligar para ele para fazer anúncio de um serviço ou de um produto, aquela empresa está incorrendo numa ilegalidade e pode ser denunciada aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. É possível cadastrar o telefone em listas que bloqueiam chamadas de telemarketing. Em São Paulo, o Procon oferece o serviço Não Me Ligue para empresas de telecomunicações ao Não Me Perturbe. E também existem aplicativos que ajudam a identificar a origem das ligações, inclusive para possíveis fraudes. A Ivana desistiu. Foi vencida pela insistência e decidiu mudar o número do telefone. Poder ficar com o meu número, poder usar o meu celular tranquilamente, né? E poder ter a minha liberdade de não ficar sendo incomodada com esse tipo de ligação que não é do meu interesse. Pois é, Jéssica, tá aí a dica para você, hein? Nãomeperturbe.com.br é o site da Anatel e você cadastra lá o seu telefone para não ser mais incomodado. Solange? Obrigada, Jéssica, pela sua participação. Um beijo. Eu vou deixar agora essa pergunta para o Pablo. Pablo, como é que a gente fala um não educado? Porque a gente sabe que a pessoa está trabalhando, dá até dó, às vezes ela está lá no trabalho dela, de você falar não posso. Como é que a gente lida com essa situação para não deixar a pessoa que está trabalhando e precisa desse emprego meio tristinho? Eu fui atendente de call center em 2005, eu entendo. Você foi? Do outro lado, pondo pressão no atendente para ele fazer isso. Então, os dois que estão falando geralmente não querem fazer a ligação, nem receber. Como que você fala um não? Faz uma pergunta de novo. É mais fácil você falar um não e desligar, mas do outro lado da linha tem um ser humano. Então, pergunta. Você pergunta para a pessoa o seguinte: você sabe se eu tenho interesse nisso? É sempre com elegância, tom de voz adequado. E aí você fala para ela: eu não tenho interesse e eu quero desejar para você um bom dia. Que você continue prosperando, o que você quiser falar. Mas desde que você também não tire o tempo dela e às vezes ofenda a pessoa, porque muitas vezes a própria pessoa que está ligando, ela não tem nada com isso. Ela só está acatando uma ordem e, de fato, as empresas elas vendem os bancos de dados para outras para fazer esse tipo de coisa. Então é muito terrível. O ideal é você falar um não para a própria ligação. A gente não precisa atender todas as ligações também. As pessoas acham que tem que atender todas, você não precisa. Geralmente, a ligação que você precisa atender, quando você dá end nela, a pessoa te manda um WhatsApp, porque ela sabe o seu número. Então, uma dica boa não precisa atender todas as ligações. Se for muito, você vai retornar. Ok. Não sabia dessa. Depois você conta essa história pra gente aí, que você trabalhou no call center, né, Luquinha? Pois é. Vou dar um toque para você que está na praia aí. Tá passeando, gente. Esse vídeo está mostrando uma das cobras mais venenosas do mundo nadando numa praia com banhistas e a gente já comenta com vocês sobre isso. Aliás, hoje aqui no programa também tem dicas para o seu pet no Meu Amigo Bicho. Será que a tosa num cachorro idoso pode causar problemas? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.